Capítulo 10 do livro de Lucas diz assim: E depois dessas coisas, designou o Senhor ainda outros 70, os quais enviou de dois em dois diante da sua face a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se houver ali algum filho de paz, vossa paz repousará sobre ele, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou em nossos pés, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá para os de Sodoma naquele dia do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitas as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que és exaltada até ao céu, e até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita ao que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E lhes disse: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Antes, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e até o próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou-se perto dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e os deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele e tudo o que demais gastardes, eu, quando voltar, te pagarei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos dos ladrões? E ele disse: o que usou com ele de misericórdia. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O capítulo 10 do livro de Lucas vai falar sobre comunhão. E o que é a comunhão? A comunhão é quando nós estamos plenamente envolvidos na palavra de Deus. O capítulo 10 nos relata que o Senhor enviou 70 para que pudessem fazer a obra do Evangelho. Muitas vezes nós entendemos e compreendemos as palavras de Deus, mas muitas vezes acreditamos que não estamos aptos para evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar é falar da palavra, é ensinar aqueles que não conhecem a verdade da palavra, porque muitos estão na escuridão. E quando não se acende a luz da palavra, quanto mais a pessoa está no escuro, mais ela vive situações desafiadoras na vida dela. E é assim conosco. Quando nós não praticamos a leitura diária da palavra, quando nós não oramos e buscamos a face do Senhor, todas as nossas guerras, elas se multiplicam. E por isso é importante que nós entendamos que todos os dias devemos nos alimentar no mundo espiritual. Porque o único alimento espiritual verdadeiro é a palavra de Deus. Muitos querem dar palestras, muitos querem falar sobre a ciência, muitos querem falar sobre misticismos, sobre doutrinas. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus para ler aquilo que é a verdade,
nós entendemos que o Senhor, Ele vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quantas vezes nós precisamos entender que quando a palavra ela é pronunciada, ela é revelada, aquilo que está oculto, o pecado que é manifestado pelas obras das trevas, é aceso uma luz e a pessoa desperta para aquilo que ela está cometendo de errado. Então, falar da palavra de Deus vai muito além do que nós imaginamos, porque ela resgata tudo aquilo que está oculto, escondido, tudo aquilo que as trevas tentam apagar, porque a pessoa não tem o conhecimento. E mais adiante, Lucas ele relata que Jesus ele explicava sobre a lei. A lei que fala que mesmo se você for um sacerdote, que mesmo se você for um levita da casa do Senhor, e que você não estende a mão para atar as feridas daqueles que estão caídos, nós não estamos praticando a palavra de Deus. Porque o samaritano, ele passou e ele cuidou e teve compaixão daquele que estava caído. E muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes nós estamos no lugar daquele que foi ferido. Quantas vezes as nossas feridas foram distanciadas daqueles que estão no altar, daqueles que se dizem ser os nossos irmãos, companheiros, daqueles que têm liderança, cargos exclusivos, daqueles que são doutores da lei, mas eles nem sequer param para olhar as nossas feridas. E quantas vezes nós, caídos no meio do caminho, precisamos buscar forças que vêm do alto para as nossas vidas. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele usa de misericórdia nas nossas vidas e por isso Deus, Ele vai na contramão deste mundo. Deus, Ele explica através dessa passagem que nós muitas vezes passamos por aqueles que estão feridos e não temos a capacidade de acolhê-lo. E quantas vezes também fazem isso conosco, quantas vezes observam as nossas feridas, mas não têm a capacidade de nos acolher. E o Senhor, Ele demonstra que um samaritano. E o que é um samaritano? Um samaritano era praticamente inimigo dos judeus. Então, aquele samaritano que passa e olha, ele se move de compaixão, porque Deus, ele faz assim, ele usa o que ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Para quê? Para confrontar os nossos ideais, para confrontar a nossa visão, que muitas vezes acreditamos que quem está pregando a palavra, que quem está num cargo elevado vai nos ajudar. Então o Senhor quer mostrar que Ele faz a obra por completo. E o Senhor quer demonstrar que Ele usa os corações que estão abertos, os corações que se moverão de compaixão por aqueles que estão caídos e feridos. E mais para frente, nós podemos observar que Jesus fala sobre o comportamento. E qual é a importância de um comportamento em ouvir a palavra de Deus? Vejamos que Jesus, ele sempre passava na casa de Lázaro, que tinha as irmãs Marta e Maria.
Marta gostava de fazer as coisas de casa e Maria gostava de ouvir Jesus pregando. E Jesus fala: Marta, Marta, você se ocupa com muitas coisas, está cansada, sobrecarregada, fadigada. Mas Maria recebeu a parte que não vai ser tirada, porque a palavra de Deus, a comunhão com Jesus, ela é permanente nas nossas vidas e no nosso coração. A comunhão com Jesus nos fará chegar até o reino dos céus. A comunhão com Jesus nos dará a visão espiritual que precisamos para avançarmos nessa vida. A visão espiritual que Jesus nos oferece é uma visão espiritual distorcida de religiosidade, distorcida de coisas insignificantes deste mundo, mas a visão espiritual trata-se de reino celestial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa palavra edifique a sua vida de uma forma sobrenatural. Que as respostas do céu venham para você neste dia. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.